Marta e Maria. Santa Teresa diz que Marta representa a vida ativa e Maria a vida contemplativa, que devem caminhar juntos. Aquele que tem uma vida muito ativa deve também rezar. Aquele que reza muito deve também trabalhar. Então deve também ter uma vida ativa. Cada um vive a sua vocação, o chamado de Deus, e deve ter o equilíbrio. Quando falta uma dimensão, a outra vai ser espiritualismo. Quando você reza muito, mas não faz nada, isso é espiritualismo. Mas quando você faz muito e não reza nada, isso é ativismo. Então o cristão deve sair do espiritualismo e sair do ativismo e viver esse equilíbrio. Então isso é uma reflexão com Santa Teresa. Mas se nós vamos para São João da Cruz, São João da Cruz pensa, Santo Padre João da Cruz pensa neste modo. Ele faz uma leitura assim. Ele olha profundamente o coração de Marta. Marta, que acolhe Jesus, serve Jesus, isto é, Marta não é mundana, porque ela está ali para servir Jesus, ela está preocupada não de servir a si mesma, isso seria um mundanismo, se fosse preocupada para servir a si mesma, ela está preocupada em servir Jesus. Então isso significa que é espiritual, a sua ação é espiritual. Mas João da Cruz chama atenção para o pensamento de Marta, é um pensamento mundano. Por quê? Porque ela reprova a sua irmã Maria. Esse fato de reprovar a sua irmã Maria é mundano. Por quê? Porque pensa que estar aos pés de Jesus todo o tempo, não, aos pés de Jesus, significa não estar servindo Jesus. E Marta, ela vai reclamar. Ela vai dizer: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Aqui tem um dado muito importante, Marta. Ela não fala diretamente a Maria, ela fala a Jesus, porque Jesus é o mestre. Então ela tem uma vida guiada por Jesus e a sua palavra vai ao encontro de Jesus. É uma palavra dita a Jesus. Isso é importante para ver como é uma mulher, Santa Marta. É Marta por quê? Porque ela tinha essa grande dimensão, mas tinha essa dimensão para corrigir, que é reprovar Marta. Claro que o evangelho aqui não significa que na vida de Marta vivia só fazendo as coisas e Maria só vivia rezando. O evangelho não está dizendo isso. O evangelho está tratando de um episódio. E um episódio ele não representa toda a vida da pessoa. Não é que Marta não tinha intimidade com Deus e Maria vivia longe de tudo. Isso não é isso. É um episódio. Por quê? Porque Jesus quer dizer a Marta o que é que esse evangelho quer tratar com profundidade e que João da Cruz defende. Defende muito a vida contemplativa. Uma vida contemplativa é uma vida de intimidade com Deus. Essa é a palavra-chave de hoje. Intimidade, profundidade, conhecimento de Deus. Quando Deus chega, quando Jesus chega, é dele que nós devemos nos ocupar. E nos ocupando dele, sim, Marta se ocupou, Marta acolheu. Mas nós devemos nos aproximar dele, porque ele é a fonte de tudo e em Cristo nós encontramos tudo. Tudo encontramos em Cristo. Tudo que é fora de Cristo não tem valor. Tudo tem valor quando nós encontramos nele. Nós podemos fazer muitas coisas boas fora, mas não está Jesus presente nisso que nós estamos fazendo. Então, é esse equilíbrio que Santa Teresa trata, esse mundanismo que nós devemos nos livrar. Uma vez, uma pessoa muito inteligente disse:
que essas monjas estão fazendo aí? Essas monjas carmelitas estão fazendo dentro do mosteiro? Elas deveriam estar na rua, servindo os pobres. Veja, as monjas servem a muitos pobres. Por meio da oração, por meio da escuta. Vocês não sabem quantos e quantos procuram as monjas para serem escutados nos locutórios, para encontrarem sentidos para viver, para reequilibrar as vidas, para retornar à comunhão com Deus. Porque elas vão ao encontro daqueles que rezam. Mas não significa que as monjas tenham uma vida só de oração, no sentido que não façam nada. Elas fazem muito, elas trabalham muito. E na igreja, assim, nos complementamos. Que o Senhor nos dê a graça de viver cotidianamente a contemplação e a ação. Mas uma ação sem a contemplação, ela não dá certo. Por exemplo, a primeira coisa que nós devemos fazer no dia, a primeira, não é a segunda, a primeira é rezar. Uma vez que nós nos acordamos, devemos nos colocar diante de Jesus. Não é acordar e já começar esse ativismo ou as nossas atividades. Como começar as nossas atividades se primeiro nós não nos encontramos com Deus? Nos encontramos com Ele. Encontrando com Ele, nós temos o guia para toda a nossa jornada. E assim nós não nos perdemos. Esse é o problema de Marta. Marta estava fazendo por Jesus. Tinha acolhido Jesus, mas não se tinha deixado encontrar por Jesus. O que fez Maria? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.